Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: então vocês foram batizados? Então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus. João Batista os batizou e agora Paulo os batizou. Mas por que Paulo os rebatizou? Porque eles não conheciam nada da doutrina do Espírito Santo. E quando eles descobriram essa nova doutrina, Paulo os batizou novamente. Aqui nós temos um precedente bíblico. Aqui nós temos uma norma bíblica. Vamos colocar o meu caso. Eu cresci na igreja católica, fui batizado por aspersão, mas quando tinha 13 anos descobri que aquele não era o batismo bíblico. Eu me batizei. Não foi rebatismo, foi batismo, porque batismo bíblico é só por imersão. Agora, imagine você uma pessoa que é cristã, mas que aprendeu que o dia santo é o domingo, e ele guarda o domingo, mas agora ele descobre na Bíblia que o sábado é o dia do Senhor, e ele quer agora viver a sua vida em obediência à lei de Deus. Ele pode passar sim por um rebatismo, mesmo tendo sido batizado por imersão nas águas, porque esse texto abre um precedente. Então, o primeiro caso em que a igreja adventista rebatiza alguém que já foi batizado por imersão, é quando esta pessoa descobre uma verdade que a igreja ensina, que ele não conhecia e que ele agora vai viver, ele pode passar por um rebatismo. Segundo caso, alguém que é membro da igreja e por algum motivo ele se desliga da igreja, ele sai da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor. A forma que ele tem para voltar à comunhão com a igreja é o rebatismo. Aqui se cumprem as palavras de Cristo ditas a Pedro: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem da terra será desligado dos céus. Sabe o que significam essas palavras de Cristo? Significam a autoridade eclesiástica que foi dada à igreja para ajudar as pessoas no caminho da salvação. Então, quando a igreja, ajudando as pessoas, elas desejam ser batizadas, a igreja deve batizá-las, assimilá-las ao corpo de Cristo, acompanhá-las, ajudá-las, alimentá-las. Se por um motivo ou outro alguém se afasta, mas agora ele quer voltar à comunhão da igreja, a igreja teve a responsabilidade de tirá-lo como membro quando se afastou, ela agora tem um compromisso de aceitá-lo mais uma vez como membro através do rebatismo. E por que isso tem que acontecer? Porque na igreja de Deus tudo tem que ser com decência e com ordem. A liderança da igreja não são advogados, não são investigadores que ficam atrás dos membros perguntando o que está acontecendo. Mas quando alguma coisa acontece e o pecado de alguém se torna público, a igreja deve lidar com isso para que o corpo não sofra opróbio. A igreja tem que ser cuidadosa com sua doutrina. Se nós ensinamos que a lei de Deus está em vigência, todos os mandamentos estão. Então, se alguém começa a roubar, a fraudar no comércio, isso se torna público, a igreja tem que chamar essa pessoa, tem que aconselhá-la, tem que adverti-la.
E se finalmente ela não abandonar o seu pecado, a igreja tem que desligá-la como membro. A igreja está dizendo: nós não aprovamos isso que você está fazendo. A palavra de Deus não aprova isso que você está fazendo. E isso vale para qualquer doutrina que nós ensinamos. Então a igreja tem que zelar pela verdade que a Bíblia ensina, zelar pelas doutrinas. E quando alguém que estava longe quer voltar, ela pode passar pelo rebatismo. Em Atos 19, nós temos esse precedente. Agora, pastor, eu então descobri nessa noite que eu nunca fui batizado. Porque eu fui batizado por aspersão ou por efusão na minha infância, e hoje estou descobrindo que nunca fui batizado. Então eu preciso ser batizado. Quais as condições que eu devo preencher então para ser batizado? Marcos 16:16 cita uma delas. Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será... Qual é a primeira condição para que alguém seja batizado? Ele tem que crer. Crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele tem que entregar sua vida ao Senhor Jesus. Eu não coloquei os outros textos aqui, mas eu vou mencionar para você pelo menos mais 2 ou 3 condições. Na grande comissão, Jesus falou assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito, e batizando-os em nome da Trindade. Então nós temos que ensinar as pessoas. Alguém, para ser batizado, ele tem que crer em Jesus como Salvador, e ele tem que ser doutrinado. O que é ser doutrinado? É aprender as doutrinas essenciais da palavra de Deus. É claro que a igreja não espera que você se torne um teólogo para então ser batizado, mas as doutrinas mais elementares da Bíblia você deve conhecer. É por isso que a igreja não batiza criança recém-nascida, porque ela não pode ser doutrinada, ela não pode crer, e não tem também nenhum exemplo na Bíblia de criança sendo batizada. Por isso que nós não praticamos o pedobatismo. Terceira condição, a Bíblia também ensina, em Atos 2:38, Pedro diz assim: convertei-vos e arrependei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Alguém, para ser batizado, tem que se arrepender dos seus pecados, e tem também que se converter. Se eu estava fazendo algo que era errado, eu aprendi agora a verdade, eu não mais ando no caminho errado. A conversão significa mudança de rota, mudança de direção. Eu vou agora com minha vida em outra direção. Então alguém, para ser batizado, tem que crer, tem que ser doutrinado, tem que se arrepender e tem que se converter. Conversão tem a ver com mudança de vida. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Há um texto na palavra de Deus, eu acho que eu coloquei ele na palestra, onde Paulo diz o que acontece quando nós nos batizamos. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui está. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quais são as coisas antigas? Os vícios que eu praticava, as coisas erradas que eu fazia, os pecados que eu cometia, isso fica no passado. A pessoa agora é uma nova criatura. E aqui vem uma pergunta-chave. Eu preciso me batizar para ser salvo? Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não, levante a mão. Muitos não acham nada, né? Nem sim, nem não. Marcos 16:16.
Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma condição à salvação? Sim. Eu não coloquei aqui, mas em casa você lê João 3, 3 a 5. Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino dos céus. Alguém, para ser salvo, tem que ser batizado. É isso que a Bíblia ensina. É claro que nós estamos falando desde quando a doutrina começou a ser ensinada com João Batista para cá. As pessoas do Antigo Testamento não precisavam passar por batismo, porque não havia essa doutrina lá. Lá havia a circuncisão. Mas de João Batista para cá, é o batismo. Agora, pastor, alguém será salvo sem ser batizado? Haverá exceções? Sim. E nós temos na Bíblia exceções. O ladrão na cruz é uma delas. Jesus ofereceu salvação para o ladrão, ele aceitou. Jesus disse que ele está salvo, mas ele morreu na cruz. Ele não desceu para ser batizado. Ele foi salvo sem passar pelo batismo. E por que Deus vai salvá-lo a despeito de não ter sido batizado? É porque ele tomou sua decisão e ele não teve a oportunidade de ser batizado. Esta é a exceção. Vamos trazer a exceção para os nossos dias. Alguém, num culto de domingo à noite, toma a sua decisão por Cristo, pelo batismo, declara que quer ser batizado, marca a data do seu batismo, mas por uma fatalidade da vida, ele morre antes da data. Deus pode salvá-lo nessa situação? Pode. Por quê? Porque a situação havia sido tomada, a decisão havia sido tomada no coração. O batismo só não aconteceu por uma fatalidade da vida. Agora vamos pensar num outro caso. Alguém que está frequentando a igreja há 1 ano, há 3 anos, ouviu vários apelos, nunca tomou sua decisão pelo batismo, nunca marcou a data. Ele conhece o tema, ele até se emociona quando outros se batizam. E pela fatalidade que temos, ele perde a sua vida. Você acha que essa pessoa será salva? Não. Não será por quê? Porque Jesus disse que para ser salvo nós temos que nascer da água e do Espírito, nós temos que crer e ser batizado. A pessoa conscientemente não tomou sua decisão, conscientemente não deu um passo que a palavra de Deus ensina que ela deveria dar. Então, essa pessoa, à luz da Bíblia, não terá salvação. É como outra doutrina qualquer. Se você aprende que adulterar é pecado, mas toda semana trai a sua esposa, você acha que em adultério Deus salvará você? Se você aprende que adorar santos e imagens é pecado, mas continua praticando a idolatria, sabendo que isto é pecado, você acha que Deus vai salvar você em pecado? Você aprende que honrar pai e mãe é mandamento, mas em casa desonra teu pai e tua mãe, trata os dois como cachorro. Você acha que você vai ser salvo nessa condição? Não vai. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tenho na minha biblioteca esse volume, A História da Revolução Francesa, de Thomas Carlyle. É um livro dessa grossura.
E eu comprei esse livro por causa da sua história. E qual é a história desse livro? Thomas Carlyle, um estudioso, gastou 3 anos da sua vida fazendo uma pesquisa sobre a Revolução Francesa. E lá no século XIX, quando ele terminou esta obra, tudo na época era ainda manuscrito. Ele terminou o manuscrito, mais de 2.000 páginas manuscritas. E ele pegou esses manuscritos e deu para um colega dele fazer uma revisão, dar uma olhada no material, para então publicar. O colega levou para casa mais de 2.000 páginas, colocou na sala. A empregada do colega veio um dia trabalhar. E como a casa estava muito fria, vendo aquele monte de papel, ela achou que fossem papéis para aquecer a lareira. E ela colocou o manuscrito na lareira. E perdeu-se as mais de 2.000 páginas de 3 anos de trabalho de Thomas Carlyle. E agora o amigo para dar a notícia. Quando o amigo dele deu a notícia, Thomas entrou em depressão. Não saía mais de casa, fechou as portas e janelas, por 2 semanas não pôs o pé lá fora. Um dia, levantou a persiana da janela e viu um pedreiro que trabalhava do outro lado da rua, consertando um muro que havia caído. E por mais de 1 semana, aquele pedreiro foi colocando tijolo sobre tijolo, até que o muro fosse reconstruído. E quando Thomas viu aquela cena, ele pensou assim: se esse pedreiro reconstruiu esse muro tijolo por tijolo, eu também posso refazer o meu trabalho. Ele se sentou mais uma vez na sua escrivaninha e gastou mais de 1 ano. E ele reescreveu tudo o que ele havia pesquisado. Então, o livro foi lançado. E nós temos esse best-seller por causa desta decisão que esse homem tomou, de, a despeito da grande perda, não baixar a sua cabeça. Por que eu estou trazendo essa história para você agora? Pode ser que você construiu, ao longo de sua vida, um projeto. Pode ser que você creu em algo que não é bíblico. Pode ser que você passou uma vida acreditando em algo que não está na Bíblia, que te ensinaram de forma errada. Mas agora que você aprendeu a verdade, você tem 2 opções. Você pode entrar dentro da sua casa e se lamentar por anos e anos que você esteve enganado. Ou você pode se levantar e reescrever sua história. A decisão é tua. O que você vai fazer? A decisão é tua. É por isso que nessa noite, eu tenho um convite especial a fazer. Eu quero orar de forma especial nessa noite, pelas pessoas que estão conosco aqui na igreja, e que nunca passaram pelo batismo por imersão, que é o batismo bíblico, mas têm o desejo no coração de um dia passar por esse batismo. Inclusive, dia 28, sem ser domingo que vem, no outro, nós teremos aqui um lindo batismo. O apelo também é para pessoas que um dia já foram membros da igreja, mas pelos motivos que a vida tem, você se afastou. Mas você percebe que é hora de voltar para os braços do Senhor. E eu queria convidar você a também tomar sua decisão. Tomar a decisão agora,
de passar pelo rebatismo. E você poderá escolher se você quer tomar a decisão da sua vida ao lado do Senhor, ou se você vai deixar que as coisas continuem como estão, procrastinando, sabendo que esse não é o caminho. Eu queria contar mais uma história para vocês. Eu estava voando para a Bahia, e eu deveria voar até Confins, Belo Horizonte, e de lá pegar esse turbohélice da Azul para a Vitória da Conquista na Bahia. E lá eu tinha um congresso de jovens para realizar. Eu fiz o primeiro trecho até Confins, e quando chegamos em Confins, esses aviões possuem embarque remoto, né? A gente entra dentro de um ônibus, o ônibus nos leva até o avião, e depois que todos nós entramos aí dentro desse avião da Azul, o piloto começou a taxiar. Aí está o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, ou região metropolitana de BH. E quando ele chegou aqui, na cabeceira da pista, e ele estava pronto para decolar, o piloto disse assim: infelizmente eu não vou poder voar com vocês hoje, porque já estão dando as minhas horas de trabalho. Eu terei que passar a aeronave para um outro piloto. Ninguém entendeu nada no avião. Será que ele não sabia que estava dando a hora do trabalho dele? Por que ele foi até a cabeceira da pista? Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Mas esse avião cruzou toda a pista lentamente, voltou para o mesmo lugar, estacionou. E aí veio o ônibus e pegou todos nós e levou de volta para o aeroporto. Depois descobrimos de que estava havendo uma briga entre os funcionários da Azul com a liderança. Eles estavam pleiteando o aumento de salário. E eles estavam criando circunstâncias, situações, para colocar a empresa numa situação de risco. E eu pensei comigo, aonde vão achar agora pilotos à toa para levar a gente? Eles deram um voucher para que nós nos alimentássemos, enquanto eles foram em busca de uma outra tripulação. Fomos os passageiros para o restaurante, era a hora do almoço, eu fiz meu prato, me assentei numa mesa, e quando eu estava ali começando a almoçar, chegou um homem e disse: pastor Arilton, posso me assentar com o senhor? Eu disse: pode, claro. E ele se sentou diante de mim e falou assim: pastor, eu vi o senhor no avião, eu estou no mesmo voo, e já que nós não decolamos, vai ser uma chance para a gente conversar. Eu assisto o senhor na TV, e eu queria muito fazer uma pergunta para o senhor. Há 3 noites consecutivas que eu sonho com a volta de Jesus, mas em todos os 3 sonhos, eu estou perdido. Os anjos recolhem os salvos, levam para os céus, e eu fico para trás. Por que esses sonhos, pastor? Eu perguntei: o senhor é cristão? Ele disse: não. Então eu sei o que está acontecendo. Deus está chamando o senhor para entregar a sua vida para Ele. Ele disse: como que é isso? O Espírito Santo está apelando para que você se entregue para Ele, para que você esteja salvo na volta de Jesus. Ele disse: pastor, eu quero, mas como que eu faço? Eu disse: então você vai orar comigo agora. E eu comecei a fazer uma oração de entrega com ele ali na mesa do restaurante. Ele se emocionou, começou a chorar. Eu também estava emocionado vendo a decisão que esse empresário estava tomando. Passa para mim aí.
e C&A, viu, gente? Mas eu vi ali, nos olhos dele, uma pessoa muito sincera. E ele entregou o seu coração a Jesus. Depois de umas 3 horas, nos chamaram e nós seguimos voo até Vitória da Conquista. Lá eu fui para o meu compromisso e esse empresário foi para Jequié, cidade onde ele mora. Isso era uma sexta-feira. No sábado eu preguei pela manhã no meu compromisso, fui almoçar na casa de alguns amigos, e quando foi mais ou menos 1h da tarde, enquanto a gente ainda almoçava, eu recebi no celular uma mensagem dele. Ele disse assim: pastor, eu queria contar o que aconteceu ontem. Eu cheguei em casa à tarde da noite, minha esposa e filha já estavam dormindo. Na madrugada eu as acordei e contei para elas o que havia acontecido ontem no aeroporto. Disse para elas que eu havia entregado minha vida a Jesus. E eu fiz um apelo para que elas também se entregassem. E elas também aceitaram. E agora, nós acabamos de chegar da nossa primeira escola sabatina. Porque hoje pela manhã nós acordamos e procuramos a igreja adventista mais perto da nossa casa. E na mensagem que ele me mandou no WhatsApp, ele escreveu uma coisa que eu jamais me esquecerei. Ele disse assim: pastor, o que Deus não faz para salvar uma pessoa, Ele para um avião. Foi aí que eu entendi porque nós não decolamos. Porque Deus precisava dizer para esse homem que ele precisava tomar uma decisão na vida. E ele me pedia: pastor, o senhor me batiza? Eu disse: claro. E ele foi a São Paulo, mais a esposa, e eu tive a alegria de batizá-los. Interessante, enquanto eu montava esta palestra hoje, e separava a história que eu ia contar para vocês, eu recebi dele uma mensagem no WhatsApp, e ele não falava comigo há mais de anos. E enquanto eu separava as fotos, ele me mandou uma mensagem. Foi para mim uma confirmação de que essa história tinha que ser contada hoje. E ele mandou para mim uma foto dizendo: pastor, eu estou aqui com a minha esposa na primeira igreja adventista do mundo, lá em Washington, New Hampshire, nos Estados Unidos. E ele está visitando os locais históricos da igreja e me mandou várias fotos. Inclusive esta, ele na frente da primeira igreja adventista do mundo, em Washington, New Hampshire. E eu fiquei pensando, não é coincidência. Há mais de ano ele não fala comigo, mas enquanto eu montava os slides, ele falou comigo e me mandou as fotos da viagem que ele está fazendo. Meus amigos, nada é por coincidência nesse mundo. Nós vamos ter uma música aqui agora. Eu vou convidar a cantora.